Começou o Bastidores, mas também a Super Semana, que é a semana do Congresso Nacional considerada estratégica pelo Ministério da Fazenda. São pautas para aumentar a arrecadação pública. E uma ala do Congresso Nacional sugeriu ao governo federal que aceitasse a derrubada do veto de Lula à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. É um tema que preocupa Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Em troca, os parlamentares prometeram apoiar um projeto de lei sobre o assunto no ano que vem. É uma apuração da Larissa Rodrigues, diretamente do Congresso Nacional, que vai nos contar agora. Larissa, esse é um tema muito caro ao Palácio do Planalto. Fernando Haddad prometeu que teria uma medida provisória, inclusive, para compensar o fim da desoneração. A grande questão é que a gente tem uma batalha desde o início do ano. O governo federal editando muitas medidas provisórias e o Congresso Nacional querendo projetos de lei para ter poder sobre elas. Qual seria essa alternativa oferecida pelo Congresso Nacional? Uribe, tem um detalhe muito importante, né? Por isso até estão correndo tanto nessa semana. A gente está quase aí já no recesso parlamentar, né? Mais 2 semanas de trabalho pela frente. O que agora é o sentimento aqui no Congresso? Que o tempo de se mandar um projeto de lei para vigorar, para tramitar, melhor dizendo, ainda este ano, já teria passado. Haddad, diga-se de passagem, prometeu, pelo menos nos últimos meses, que esse assunto seria resolvido, que iria enviar um projeto de lei ainda este ano aqui para o Congresso Nacional analisar. No final de semana, naquele evento do PT, ele disse: essa semana eu resolvo. Hoje, inclusive, ao chegar depois da reunião ali com os ministros e também com os líderes no Palácio do Planalto, com o presidente para debater essa semana no Congresso, disse que já esboçou e que enviou para o presidente Lula o que se fazer com essa desoneração. Mas qual que é o entendimento do Congresso agora? Que esse projeto, e nas palavras do Haddad, a gente vai lendo isso, seria para um segundo momento da reforma tributária, ou seja, depois que essa reforma tributária, agora em cima do consumo, for colocada em vigor. Então, o que eles estão entendendo e foi proposto para a Fazenda? Que esse projeto, até o Lula mandar, autorizar, até se ter aí um acordo para colocar para votar esse nova desoneração, que vai dar um desconto menor, talvez até encolher os setores da economia, que possa, então, ter um acordo para derrubar o veto na reunião, na sessão do Congresso Nacional essa semana. Isso significaria o quê? Que o Congresso, deputados e senadores se reuniriam na quinta-feira, analisariam o veto do presidente, porque o presidente vetou totalmente esse adiamento do fim da desoneração, que foi um projeto já aprovado pelo Congresso. Esse outro projeto, que eles querem agora dar a cara do Palácio do Planalto, ainda não terminou. Então, eles querem que, pelo menos, continue como está, já que a desoneração acaba em 31 de dezembro, continue como está, pelo menos em janeiro e fevereiro, até que o recesso termine e esse texto que o Haddad disse hoje esteja maduro para ser analisado aqui no Congresso Nacional. Mas que não dá para ficar esse limbo até essa votação, já que a desoneração, como acontece hoje, termina em 31 de dezembro, Uribe. Até porque esse veto conseguiu algo impressionante, né, Larissa? Que foi unir os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores, todos contra a iniciativa do Ministério da Fazenda. Só uma dúvida, esse novo projeto de lei, ele selecionaria alguns setores, seria isso? Não seria, na verdade, prorrogar a desoneração para todos, mas seria considerar apenas para alguns, ou isso ainda não está definido? Ainda está sendo discutido. Hoje o que a Haddad falou é que nada vai continuar como era, não vai ter tanta exceção como era, dando a entender que já um acordo que pelo menos o desconto tributário que essas empresas têm, né, até 31 de dezembro de mais ou menos 20% deve ser diminuído. Mas ouvi de fontes que eles podem tirar alguns setores também. O único consenso até agora é que não dá tempo desse texto ser analisado aqui no Congresso Nacional, que então precisa ter um meio termo. Esse meio termo seria a derrubada do veto, continua a desoneração como a gente tem hoje, até a análise desse novo projeto a ser enviado pelo Palácio do Planalto, já ali conversado com o ministro da Fazenda. Outro detalhe importante é que na quarta-feira, você comenta aí que uniu todo mundo, há uma entrevista coletiva já convocada, inclusive aqui no Congresso Nacional. A promessa é unir as várias frentes aqui do Congresso, que cuidam dessa parte mais econômica, que defendem o empreendedorismo, ou mesmo esses
setores da economia, unir trabalhadores e unir sindicatos nessa argumentação contra o Palácio do Planalto de que se não vai ter mais a desoneração, ou seja, o desconto para as empresas pagarem os tributos dos empregados, pode sim diminuir as vagas de emprego que a gente tem na distribuição pelo país. Para encerrar, é importante dizer que há um entendimento de base, de oposição, que há voto suficiente sim para derrubar o veto na quinta-feira.